Elle nous a donné, elle a créé pour nous, il a créé plutôt pour nous. Ele criou. Ce monde, cet univers, les mondes. Ele criou todas as coisas, o mundo e o universo. Il a fait toutes choses très bonnes. Ele fez todas as coisas boas. Nous avons le climat. Nós temos o clima. Et des fois, ça semble un peu difficile pour nous. Por vezes é difícil para nós. D'autres climats, par exemple la pluie. Nosso clima, por exemplo, a chuva. C'est très important pour que les arbres, les plantes, ce qu'on a planté puissent croître. É importante porque com a chuva as árvores vão brotar. Mais des fois aussi, pour ceux qui ont des rendez-vous, qui n'ont pas les moyens de transport, ça devient difficile pour eux. Ils disent, ah, la pluie aussi, ça me dérange, je ne sais pas sortir. As pessoas que têm compromissos e não têm meio de transportes, ficam difícil para se locomover. Mais pour les autres, comme pour la terre, c'est très important. La terre a besoin de pouvoir produire des plantes, de pouvoir produire des plantes pour que nous puissions manger. Il faut que la pluie arrose la terre. Por exemplo, a terra é muito importante a chuva, porque nós precisamos que a terra produza as plantas que nós vamos comer. C'est pourquoi tout ce que Dieu a fait, por isso que tudo que Deus fez profite pour quelqu'un. É proveitoso para alguém, para todo mundo, para alguém e para alguma coisa no mundo. Peut-être c'est que toi tu cherches. Pode ser que você procure. Tu n'as pas encore trouvé. Não encontrou. Et c'est là pour toi, c'est encore un point d'interrogation. E por isso tem em ti ponto de interrogação. Mais peut-être moi j'ai déjà trouvé cela. Portanto, pode ser que eu já tenha encontrado. Pour moi, je suis déjà dans la joie. Eu já estou dentro da alegria. Je suis déjà dans la joie. Mais moi, je ne peux pas dire que, parce que moi j'ai trouvé, et que toi tu n'as pas encore trouvé cela, et que, donc, je plus de valeur que toi. Então, eu já encontrei e você não encontrou ainda, então eu sou mais importante que você. Non. Não é verdade. Devant Dieu, c'est pas comme ça. Não, de frente, com Deus não é assim. Devant Dieu, com Deus, nous avons une demande à faire. Com Deus, nós todos temos uma pergunta a fazer, alguma coisa a perguntar. Peut-être le contenu de notre demande, ce que nous demandons, pour faciliter la tradition, peut-être ce que nous demandons, ce que chacun de nous demande n'est pas la même chose. Aquilo que nós pedimos, o conteúdo da nossa petição é diferente. C'est différent, ouais, c'est différent, mais c'est important parce que ce que la personne demande, c'est par rapport à son besoin. Aquilo que cada precisa, pergunta, pede, é para seu bem. Il y a des gens, e tem gente, en ce moment, nesse momento, que nous, ici en Europe, aqui na Europa, que nous avons la possibilité de pouvoir manger tous les jours, que tem a possibilidade de comer todos os dias. Mais il y a des gens e tem gente qui, jusqu'aujourd'hui, que mesmo hoje, quand tu te lèves le matin, quando você levantou pela manhã, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ele não sabe o que vai comer. Et pour ces gens-là, e essas pessoas, leur prière, ça pourrait être Dieu, donne-moi du pain, donne-moi. Quem sabe nessa manhã o pedido, a oração deles é: Senhor, dá pão nessa manhã, dá alimento nessa manhã. Mais peut-être cette prière, pode ser que essa oração, pour toi et moi qui sommes ici en Europe et que nous travaillons, nous avons un salaire. Quem sabe para mim e para ti, essa oração, nós que estamos aqui na Europa, de termos um salário, nous négligeons cela aujourd'hui. Nós negligenciamos, nem falamos nessa manhã. Mais pour cet enfant orphelin, mas por essa pessoa, esse filho de Deus, que quem sabe não entende, não tem pai, cet enfant qui est orphelin, que é órfão, et cette femme qui est veuve, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de mari, qui a perdu son mari, e quem sabe uma mulher que não tem trabalho, não tem marido, le pain est très important pour elle. Pão hoje é muito importante. Et notre Dieu, là où il est assis sur son trône, e nosso Deus no seu trono, il ne dit pas seulement que la prière que moi j'agrée, c'est la prière des gens qui ont des richesses.
Non. Ele não, lá no seu trono, Deus, ele não olha e não pensa que a oração daquele que tem riqueza é aquela que vai agradar a Deus. Non. Non, non. Au contraire, même le Christ, le Fils de Dieu, Mesmo Jesus, o Filho de Deus, il a rencontré les hommes lorsqu'il est venu sur la terre. ele encontrou pessoas quando ele esteve aqui na Il Terra. a rencontré différentes sortes de personnes sur la Ele terre. encontrou diferentes tipos de pessoas. Il a rencontré des maladies Ele encontrou doentes qu'il a guéries. que ele curou. Il a rencontré des morts qu'il a ressuscités. Encontrou mortos e ele ressuscitou. Il a rencontré des affamés, des gens qui avaient faim. Ele encontrou Que pessoas ele comeu. famintas que ele deu comida. Mais il a rencontré un homme riche. Ele encontrou um homem muito rico. Mais quand il s'est rencontré avec cet homme riche, Quando ele encontrou esse homem rico, cet homme, c'est la seule personne qui n'a pas été retournée avec la joie esse homem foi o après avoir único, rencontré Jésus. o único que não voltou, não se voltou para ter a salvação, a alegria, porque ele não aceitou a palavra de Pourquoi? Jesus. Parce que Jésus a dit, il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume du ciel. Ele não encontrou alegria porque o Jesus falou que era difícil um rico entrar no reino do céu. Vous voyez l'importance que Dieu donne à ses enfants. Veja a importância que Deus dá para os seus filhos. Beaucoup de gens qui passent pour mettre l'offrande ici, Muita gente que passa para trazer a oferta aqui. c'était une parabole que Jésus a parlé. Essa é a parábola que Jesus falou. Beaucoup ont mis des offrandes, Muitos vão colocar as ofertas, mais il y avait une femme mas tinha uma mulher qui n'avait pas d'argent, que não tinha dinheiro qui n'avait pas de soutien. e não tinha ajuda. Elle avait seulement des pièces, des petites pièces. Ele tinha pequenas moedinhas, pequenas pecinhas. Mais lorsqu'on a commencé à donner l'offrande, E quando começaram a dar as elle a ofertas, dit, Seigneur, ela disse no seu coração: Senhor, je n'ai pas comme les autres. eu não tenho como os outros têm dinheiro. J'ai seulement ces petites pièces. Eu tenho somente essas pequenas moedinhas. Mais tout ce qui me reste, peut-être je pourrais acheter du pain pour manger. É isso que me resta e quem sabe eu poderia ir comprar um pão. Ou acheter pour mon fils. Vou comprar para o meu filho, Mais tout ce que j'ai, mas tudo que eu tenho, moi je te le donne. mas eu vou dar a ti, Senhor. Il a donné de tout ce qu'il a. Ela deu de todo o seu coração. Mais ceux qui en ont beaucoup, Mas aquele que tinha muito, c'est difficile de pouvoir donner tout ce qu'ils ont. é difícil dar tudo aquilo que tem. Mais à l'église primitive, A igreja primitiva il y a des gens, tem gente, des chrétiens, de crentes, des premiers temps, de les chrétiens de l'époque, des premiers temps, de l'église primitive, da época, ils étaient capables de vendre leur propre maison. são capazes de vender a própria casa, Ils vendaient leur maison de vender a casa, et ils amenaient l'argent vers les apôtres. e ele veio trazendo dinheiro para os apóstolos. Il dit, pasteur, imaginons que le pasteur c'était l'apôtre, parce que c'est lui qui est dirigeant de l'église. Imaginamos que o pastor seja um apóstolo e ele é o dirigente da igreja. Francisco et son épouse, ils ont une maison, Eles têm uma casa, eles vendem, ils vendent la maison eles vendem a casa, et ils viennent donner la maison e et le pasteur. vêm dar todo o dinheiro da casa para o pastor. Et ils ne vont pas mentir. Ils ont dit, nous avons comme aujourd'hui on est en euros, ils disent par exemple, nous avons vendu la maison à 200 000 euros. Eles não vão mentir, vão chegar e dizer: olha, como nós estamos na Europa, eu vendi essa casa por 10 mil euros. Ils viennent, pasteur, apôtre, Ele vem e diz: pastor apóstolo, nous avons vendu notre maison nós vendemos a nossa casa à 200 000 euros. a 10 mil euros. Et 10 mil euros. nous allons donner cela. Quero Dieu. doar isso a Deus. Ils donnent. E dão. Et vous savez ce que les apôtres faisaient? Vocês sabem o que os apóstolos faziam? Les apôtres, ils prenaient l'argent. Eles pegavam o dinheiro. Ils vont demander à Francisco et à Maria de Jésus, Vou perguntar a Francisco Maria de Jesus: combien d'enfants vous avez? quantas crianças têm filhos? 4. 4. Ils vont dire 4. Vão dizer 4. Les apôtres, ils prennent l'argent. Os apóstolos pegaram o dinheiro, Et dans 200 000 euros, 10 mil euros, nous allons enlever que 10%. nós vamos tirar 10%. Ce qui reste, O resto, pega. et nourrissez de l'enfant. E vão dividir para os filhos. C'est comme ça que Dieu agit.
É isso que Deus faz. Lorsque vous venez vers Dieu, Nós que viemos a Deus, en ayant un cœur qui retienne encore les choses, que vous ne voulez pas donner à Dieu ce qui a de la valeur. nós temos um coração que vai reter as coisas, temos um coração que retém as coisas e que não vamos dar a Deus aquilo que é de valor para dar. Dieu fera même de sorte que vous allez perdre tout ce que vous avez. E Deus faz com que pessoas assim perdam todas as coisas que têm, que Mais conseguem. lorsque vous venez chez Dieu avec un cœur d'amour, Um coração cheio de amor, vous voulez donner à Dieu tout ce que vous avez. nós vamos dar tudo que nós temos a Deus. Là, c'est là que Dieu va dire, ah, comme tu m'as prouvé que tu peux tout me donner, Como tu provou que você tem fé para me dar tudo, o maior, o melhor, alors retourne avec ton détermination. agora retoma tudo os teus bens de volta, dá tudo em dobro. C'est ce qui a manqué l'homme riche. É isso que mantém o homem rico. Pourquoi? Que voltou, por quê? Pourquoi? Por quê? L'homme ne comprend pas. O homem não compreende. Dieu, il est le créateur de toutes choses. Deus é criador de todas as coisas. Quand Jésus demandait à cet homme riche, vends tout ce que tu as. Quando Jesus pediu para o homem que vendesse todas as coisas que ele tinha, Jésus n'avait pas besoin de ton argent. Deus não precisava do seu dinheiro. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Deus não precisa do seu dinheiro. Quand tu as déjà vu un créateur Ele é o Criador. envier sa créature, Ele envier un commissar, ou créateur commissar pour sa créature. já viu o Criador cobiçar, né? O que ele criou? Est-ce que vous avez déjà vu? Si vous allez dans la maison, on va prendre l'exemple, comme le pasteur, il a Audi, une voiture Audi. Vamos agora dizer, o pastor tem O pastor tem um Audi. Audi. Et le pasteur, avec son Audi, O pastor avec o seu il carro. va maintenant chez le fabricant, il va chez M. Audi. Ele vai ao fabricante da empresa Audi. Avec son Audi, Avec o seu carro. et il entre avec l'Audi. E ele entra lá com o seu carro. Je vais parler avec le M. Audi. Quero falar com o monsieur aqui do magazine do Et Audi. M. Audi qui sort, O monsieur que vem. est-ce que vous pensez que M. Audi va envier la voiture de M. Audi? Vocês pensam que ele vai ter inveja ou vai ter cobiçar o carro do Senhor? Lui-même qui a conçu, qui a fabriqué cette voiture, Eles mesmos que il fabricam. en a plein. Ele é cheio desse tipo de De carro. toutes les marques, c'est lui qui fait Todas ça. as marcas, todos os modelos daquele carro. Vous savez, ce que les chrétiens ne comprennent pas, É isso que nós crentes não compreendemos. les chrétiens pensent que Dieu envie leur bien. Os crentes pensam que Deus vai ter Cobiça. vai ter cobiça daquilo que ele criou. Jamais, Não, jamais. jamais, je vous dis, Jamais. Dieu n'enviera jamais ta maison. Ele nunca vai ter inveja da tua casa. Parce qu'avant que le monde soit tel qu'il est aujourd'hui, Ainda que o mundo não esteja como é hoje, il n'y avait rien sur la terre. não estava nada sobre a terra. La Bible dit A Bíblia qu'il n'y diz avait rien. que não tinha nada, Que les eaux, que só as águas. c'est l'Esprit de Dieu qui nous E o fait. Espírito de Deus se movia sobre C'est as Dieu águas. qui a commencé à créer toutes choses. E Deus começou a criar todas as Comment un coisas. créateur peut commencer à envier ce qu'il a créé? Como que um Criador assim pode ter cobiça de algo? L'Église doit ouvrir les yeux. L'Église doit ouvrir les A yeux. igreja tem que abrir os olhos, Comprendre les merveilles de Dieu. compreender as maravilhas de Deus. Bien-aimés, vous savez, ces hommes qui ont compris le merveille de Dieu, ils étaient capables de donner tout à Dieu. Amém? As pessoas que compreendem as maravilhas de Deus são capazes de doar tudo que tem. Quand quelqu'un comprend Quando alguém compreende la grandeur de l'amour de Dieu, a grandeza do amor de Deus, il est capable de tout donner. ele é capaz de dar tudo. Il est capable, je dis qu'il est capable de tout donner. Ele é capaz de dar tudo. La grandeur de l'amour de Dieu. Quando ele compreende a grandeza do amor de Deus. Imaginez-vous, seulement au monde. Hein. Imagine você. Au monde, il y a des hommes qui sont prêts à tout donner au nom de l'amour. No mundo tem homens que, em nome do amor, são capazes de dar tudo. Ils sont dans ce monde que nous vivons. Nesse mundo que nós vivemos, Ce n'est pas les chrétiens, não os crentes, mais il y a des hommes qui sont passants. Il est capable de donner tout olha, pastor, à cause de l'amour. Et cet amour, capaz de dar tudo. et cet amour, ce n'est pas l'amour du monde, non. Não é o amor do mundo. Ce n'est pas l'amour
de richesse, non. Não é amor de riqueza, não. Non, c'est parce que c'est un homme qui va aimer une femme. C'est homem que vai amar uma mulher. Cette femme est tellement belle Essa mulher é muito bonita. à cause de cette beauté. Por causa dessa beleza, desse amor carnal. L'homme est capable de donner tout à cause de l'amour, de la beauté d'une femme. Por causa da beleza de uma mulher. Je dis qu'il y en a. Il y en a dans ce monde qui sont capables de tout donner à cause de ce faux amour, de la beauté de la femme et de tout. Nesse mundo, a gente que é capaz de, por causa desse amor louco do mundo, J'ai vu des gens dans mon pays eu vi gente no qui meu ont país beaucoup d'argent. que tinha muito dinheiro. Et ce qui me fait rire, dans mon pays, Que fez rir je connais bien mon pays. conhece bem meu país. Dans mon pays, Dentro do meu país, la majorité des gens qui ont des richesses, a maioria das gentes ricas ils ne connaissent pas la vraie valeur de la femme. não conhece o valor da mulher. Je vais vous raconter. Ce sont des choses que parfois on ne parle pas trop de ça. Eu não Mais falo les gens muito disso. qui ont des yeux spirituels, ils comprennent ça. As pessoas que têm visão espiritual não compreendem isso. Si vous allez dans mon pays, la majorité des gens qui ont de la richesse, Se des hommes você riches, vai no meu país, a maioria das pessoas que são ce sont des noirs comme nous, hein, des noirs comme nous. são escuros, pretos como eu. Mais vous allez voir, ils ont toujours des femmes métisses. Eles vão todo dia ter famas. Ils ont toujours des femmes métisses. Ok, Mulatas. Eles vão lá ter todo dia mulheres mulatas. Ils ont toujours des faces très claires. Muito claras. Ils ont un complexe. Eles têm complexos. Et ils ne connaissent pas la vraie beauté, la vraie valeur de la femme. Não conhecem a verdadeira beleza de uma mulher. Moi, comme Africain, Eu, como africano, je dois connaître la vraie valeur, la beauté d'une femme africaine. eu, como africano, devo dar o verdadeiro valor de uma beleza de uma mulher africana. Pasteur, comme brasileiro, Como brasileiro, comme brésilien, non de manière, comme brésilien, pas de fer, brésilien, des vrais brésiliens, pas comme moi, un brésilien de fer. Pas comme moi, un brésilien. Pas como Un brésilien de fer, cristiano. il va connaître la valeur d'une femme. Deve conhecer o valor de uma mulher brasileira. Mais à cause de l'influence du monde, les gens oublient ce qui a plus de valeur. Et vous commencez à choisir ces femmes dans mon pays. Tous les hommes. A cause disso, eles vão procurar mulheres C'est no ça. país. C'est ça. Elle dit quoi, c'est ça. Elle sait ça. Tu sais ça, Angola. Les hommes qui étaient riches. Tu sabe isso, na Angola. Os presidentes, Os todos. presidentes, tudo é assim mesmo. Sont moulins. Só mulheres mulatas. Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie valeur de la femme. Porque não conhece o valor Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, Não sabe por quê? Porque o homem, il suit tout ce qui brille. ele procura somente aquele que brilha, aquele que aparece. Et tout ce qui brille. Tudo que Mais je vais vous dire aujourd'hui, eu vou dizer hoje, la beauté n'est pas dans tout ce qui brille. não é tudo que brilha Car que tout é. ce qui brille n'est pas un diamant. Não é diamante. Non, Não, tout ce qui brille n'est pas une lumière. não é uma luz tudo que brilha. Non, Não. la vraie valeur de l'homme, O verdadeiro valor de um homem c'est ce qui est dedans de lui, é o que está dentro dele. que beaucoup de gens ne connaissent pas. Que muita gente Alors, não vous conhece. savez, beaucoup de chrétiens, pourquoi nous ne connaissons pas la vraie valeur de Dieu? Porque é por isso que muitas pessoas não conhecem mesmo crente o verdadeiro Pourquoi valor de nous Deus. n'arrivons pas à être capables à donner sa vie? Parce que la Bible dit, Não somos capazes de doar nossa vida. c'est lui qui donne sa vie pour l'autre. C'est celui-là qui va retrouver la vie. A Bíblia diz que aquele que dá a vida pelo outro é aquele que vai encontrar a vida. Quand vous n'êtes pas encore capable de pouvoir donner votre vie pour votre frère ou pour votre sœur, Doar sua vida ao seu irmão, sua irmã, quand vous n'êtes pas encore capable, quando você não é capaz, pour Dieu, vous n'êtes pas encore un chrétien. para Deus você ainda não é um Un verdadeiro chrétien est celui qui est capable de payer les prix pour son frère, pour sa sœur. O verdadeiro crente é aquele que é capaz de pagar o preço pela vida do seu irmão, da sua irmã. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mené dans cette direction. Eu não sei porque Deus está me levando para essa direção. Nous devons connaître des vraies valeurs de notre Dieu.
Nós devemos conhecer o verdadeiro valor do nosso Deus et les vraies valeurs de notre prochain. e o verdadeiro valor do nosso próximo. Parce qu'il n'y a que deux commandements. Tem dois comandos, Imagine. mandamentos. Que tu aimeras ton Dieu Você vai amar o seu Deus de toute ta force, de toda a tua força, de toute ton âme, de toda a tua alma, de tout ton cœur, de todo o teu coração et ton prochain e o teu próximo comme toi-même. como a ti mesmo. Il n'y a que deux valeurs. É dois mandamentos. Deux commandements. Alors, si tu comprends ces deux commandements, Se tu compreender esses dois mandamentos, ta vie va changer. a tua vida vai mudar. Parce que tu seras capable de donner ta vie. Et imagine, la Bible Você é capaz de doar a sua dit, tu vida. aimeras ton prochain comme toi-même. A Bíblia diz que você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Ça, c'est ta femme. Essa é tua mulher. Ça, c'est ton mari. E esse é teu marido. Si tu l'aimes comme tu t'aimes toi-même, Se você ama como tu ama tu mesmo, c'est que tu vas faire, tout ce que tu vas faire pour lui, c'est ce que tu feras pour toi. tudo que você faz por ele é aquilo que tu faz por ti mesmo. C'est pas comme ça. É isso. Donc, tout ce que tu aimes de bien là, Tudo que tu ama bem mesmo, c'est ce qu'il va recevoir. é aquilo que ele vai receber. Parce que toi, tu ne vas pas accepter quelque chose que tu n'aimes pas. Você, perdão? Elle ne va pas accepter des choses qu'elle n'aime pas. Les choses qu'elle n'aime pas, on rejette. Ah, de coisa que você não gosta, você vai rejeitar. Je dis donc, il va recevoir seulement des choses de bien. Então ele vai receber só coisa boa. C'est pourquoi Dieu a dit tu aimeras ton frère, ton prochain comme toi-même. Por isso diz que você vai amar o teu irmão como a ti Donc mesmo. Dieu voulait dire que tu feras que de bien à ton prochain. Deus disse que você vai fazer. Donc, essa palavra quer dizer, cette parole veut dire, essa palavra quer dizer que Deus, que tu amarás o teu próximo como teu próximo. Quer dizer que tu somente vai fazer o bem. C'est ça la signification de cette parole. Quando nós reconhecemos que nós amamos a nós mesmos, aí o nosso próximo só vai receber o bem, porque nós não vamos nos maltratar. Parce E aí é a minha palavra. que personne ne peut se faire du mal à lui-même. Pessoa nenhuma vai fazer mal a si Donc próprio. je parle bien des chrétiens, Eu falo bem des enfants de Dieu. os filhos de Deus. Pourquoi ils ne vont pas faire ça? Por que vão fazer isso? Pour que tout un enfant de Dieu est né de nouveau. Porque todos os filhos de Deus nasceram de novo. Et ceux qui sont nés de nouveau, Aqueles que nascem de novo, ce sont des gens qui ont l'amour de Dieu en eux. que vão ter o amor de Deus. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Mas aqueles que não nascem, não nasceram de novo, jamais il va aimer son prochain comme lui-même. ele nunca vai amar o seu próximo como a ti mesmo. C'est pourquoi vous voyez, nous vivons ici en Europe avec des crimes tous les jours. Papa qui tue ses enfants.